E eu quero louvar a Deus por todos vocês que estão perseverando, em nome de Jesus, estão todos os dias aqui. Eu tenho tido um bom retorno de algumas pessoas, e Deus está trabalhando nos lares, claro, daqueles que se permitem ser trabalhados, porque tem esse detalhe. Eu compartilhei um vídeo lá com os obreiros um dia desses, e entre vários assuntos que o pastor falou, as pessoas que assistiram viram, o assunto que mais me chamou a atenção foi essa questão do período da transformação. Todos nós somos submetidos ao período da transformação de Deus. Quem é que nos submete? É Deus. É Ele que determina o tempo, lá na sua soberania, é Deus que determina o tempo em que Ele vai nos transformar. Aonde, pastor? Naquilo que nós estamos buscando. Estamos buscando pela nossa família, pelos nossos filhos, marido, esposa. Sim ou não? E é Deus que determina esse tempo. Esse tempo de soberania pertence só a Deus. E eu tenho que me permitir ser transformado. Eu estava ouvindo ele falar e eu achei muito interessante essa questão de não aceitar a transformação. Se a pessoa não quiser ser transformada, se a pessoa, nesse período em que Deus determina para você que você vai ser mudado, tudo bem, eu ouvi sua oração, ouvi o seu clamor, ouvi sua busca, então esse é o período em que eu vou buscar, esse é o período que eu vou trabalhar, esse é o período que eu vou transformar a sua vida. Se nesse período de soberania de Deus, Ele começar a trabalhar na sua vida e você não aceitar a correção de Deus, não aceitar a transformação de Deus, não abrir o coração para ouvir e para ser transformado naquilo que Deus quer trabalhar na sua vida, sabe o que vai acontecer? Você nunca mais vai ser mudado nessa área. Pastor, não, claro, e vou mostrar para você na palavra. Se você, no momento em que Deus começa a trabalhar, você junto comigo, e junto com aqueles que aqui estão ouvindo aqui hoje, pelo 6º dia, palavras que foram direcionadas à família, palavras fortes, palavras inspiradas pelo Espírito Santo, palavras de Deus, palavras que dá para mudar uma vida e vinda de Deus, dá para transformar. Agora, se você não se submete, em nome de Jesus, a esta mudança, e não diz, Deus, eu estou aqui, faz o que o Senhor quiser comigo, o que vai acontecer? Provavelmente você nunca mais será transformado nessa área. Por quê, pastor? Olha o que a Bíblia diz. Primeiro, porque você desprezou o período de transformação. Lembra que eu falei? A Bíblia diz que existe um período determinado para todas as coisas. E esse foi o período em que Deus resolveu trabalhar com a sua vida, trabalhar na sua família. Então você tem que se submeter a Deus. Por isso que eu disse lá no início, eu tenho tido bastante retorno, graças a Deus, mas de pessoas que se permitiram ser transformadas. Louvado seja Deus. Para as pessoas que não permitiu, que desprezou o período de transformação, provavelmente essa pessoa nunca mais será transformada nessa área. E por isso que você vê famílias que falam assim, meu Deus, há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos, há 40 anos, a pessoa morre e as coisas não mudam. Por quê, pastor? Porque existe um período determinado para todas as coisas. E o período em que Deus estipulou na sua soberania para transformar a sua vida, o seu coração estava como? Duro. Olha o que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 3. O meu espírito não contenderá para sempre com o homem. O que quer dizer contender? O que quer dizer brigará. O meu espírito não vai insistir com o homem para sempre, porque era carne. Então sabe o que eu vou fazer? Já que eu sei que não tem jeito, o homem não vai mudar, então eu vou diminuir o quê? Os anos deles. Por quê? Porque não adianta. Você fala, como eu falei. Hoje é o 6º dia. Se essas palavras que foram pregadas aqui não estão modificando o seu coração, misericórdia. Você desprezou o período da transformação. Olha o que Romanos diz, Romanos capítulo 1 diz, eu acho esse versículo maravilhoso, capítulo 1, versículo 20
21. Portanto, mesmo havendo conhecido a Deus, não glorificaram Ele como Deus e nem lhe renderam graças. Ao contrário, os seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, e o coração insensato deles tornou-se em trevas. Agora eu quero que vocês vão lá para o 24. Por esse motivo, Deus os entregou a tais pessoas, Deus entregou tais pessoas à impureza sexual, segundo a vontade pecaminosa do seu coração, para a degradação dos seus corpos entre si. Quem foi que entregou essas pessoas às suas próprias vontades? Quem? Já que você não aceita, eu não aceito, nós não aceitamos a transformação, Deus então fez o quê? Abriu mão, entregou a gente às nossas próprias vontades. Aí o que habita dentro do homem quando Deus não impera? Só podridão e carniça, sim ou não? Não tem coisa que presta dentro da gente, a não ser o Espírito de Deus. Até porque esse corpo aqui vai ser comido pelos bichos. O nosso espírito, o espírito que habita em nós vai subir para o Pai. Agora a alma sim, a alma é os nossos sentimentos, é ela que vai para o céu ou para a eternidade na condenação. Está entendendo? Então, é isso que a Bíblia está dizendo. Se você não entendeu o que a palavra está dizendo, se você não absorveu aquilo que Deus está dizendo, nesses 5, 6 dias como hoje, meu irmão, então comece a vigiar. Porque Deus não vai brigar com você a vida toda. E aí vai chegar um momento em que Deus vai entregar o homem às suas próprias vontades. Faz o seguinte, já não tem mudança, porque passou-se o período da transformação, você não aceitou ser transformado, então não tem jeito. Tem um ditado que pau que nasce torto. Pois é. Mas aqui nós estamos orando e buscando para se endireitar. Amém? Deus, Ele respeita o livre arbítrio, irmãos. Se nós não queremos, Deus não vai forçar. Até porque esse princípio é um princípio criado por Ele. E Deus não quebra princípio. Se nós não aceitarmos em nome de Jesus a correção de Deus para as nossas vidas, e esse período passar vai ser difícil, sabe? Essa nuvem da glória de Deus voltar novamente. Por isso, Hebreus 3. Se hoje ouvides a voz do Senhor seu Deus, não endureça os vossos corações. Se coloque de pé e abra a sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. 1 Timóteo capítulo 5, 8. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Contudo, se alguém não cuida dos seus parentes, ou cuida dos seus, algumas versões, especialmente da sua própria família, este tem ligado à fé e se tornou pior do que um descrente. Eu vou repetir 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Contudo, se alguém não cuida dos seus, especialmente da sua própria família, este tem negado a fé e se tornou pior do que um descrente. Feche os olhos em nome de Jesus. Deus, fale das nossas vidas nessa noite, segundo a tua bondade, segundo o teu amor e a tua misericórdia. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Senhor toda a glória, honra, poder e domínio, hoje e para todos sempre. Quem crê, diga amém. Amém. Graças a Deus, pode sentar, meus queridos. Aleluia a Deus. Bem, preste bem atenção no que Deus tem para a sua vida nessa noite. Na semana passada, a pastora trouxe mais uma lição para a nossa família para a nossa vida acerca de família. Ela falou sobre a ordem que Deus deu para exterminar. Que palavra dura, não?
exterminar do meio deles pessoas que não temem a Deus. Por quê? Porque a prática deles eram pagãs e desonravam a Deus. As chamadas 7 nações cananitas, que tem uns nomes meio complicados: os heteus, os jebuseus, os amorreus, os gigazeus, os heveus, os arqueus e os sineus. Todas as 7 nações cananitas, a Bíblia diz que Deus deu ordem para matar e exterminar todos, mas nem cachorro podia sobrar. Aí de repente é um impacto, mas não, naquela época era assim: ou você exterminava do seu meio, ou você praticava aquilo que eles estavam praticando. Entenda que era um outro tempo, entenda que era uma outra dispensação. Ela usou o texto de Números para a base da pregação dela, e no meio das minhas considerações, eu falei que se eu não tenho coragem de apresentar a pessoa que está do meu lado, essa pessoa que eu ando com ela todos os dias, se eu não tenho coragem de apresentar ela para minha mãe, para o meu pai, para os meus amigos, para o meu pastor, para a minha igreja, se eu não tenho coragem de colocar ela na minha mesa para sentar e comer comigo, com a minha família, então eu não tenho que andar com essa pessoa. Porque se eu tenho de fato, se essa pessoa é uma pessoa exemplar, não tem problema nenhum eu colocar essa pessoa dentro da minha casa para cear comigo e com a minha família, sim ou não? Agora, se essa pessoa, você não apresentaria para sua mãe, para o seu pai, para os seus filhos, para o seu pastor, para a sua igreja, então o que você está fazendo lá dessa pessoa? No mínimo, nós temos que manter convivência com pessoas que talvez não seguem a Deus, porque a gente vai lidar com pessoas que não servem a Deus, sim ou não? Mas no mínimo essa pessoa tem que fazer o quê? Ela tem que temer a Deus. Pelo menos nós temos que andar do lado de pessoas que temem a Deus, porque a pessoa que teme a Deus, ela respeita as pessoas que seguem a Deus. Quem teme a Deus, respeita a igreja, por mais que não vá para a igreja, respeita um lar cristão, por mais que o lar dele não é cristão, não escarnece da sua fé, não vai contra os princípios bíblicos, mesmo ele não sendo cristão. E o mais interessante, ele não te oferece não te oferece algo que vai ferir a sua fé. Quer ver uma coisa interessante? Você está lá, junto lá de todo mundo, daqui a um pouco você está lá num happy hour no trabalho, que é normal isso acontecer, de repente saiu todo mundo, e tá, aquele negócio todo, aí tem um que bebe, tem outro que bebe, tem um que só toma tubaína, tem um que toma caldo de cana, aí alguém diz assim, me dá uma cerveja, aí olha para você e fala assim, quer um copinho aí? Isso é uma desonra. Uma pessoa que teme a Deus, ela vai até se ofender. Rapaz, ele é crente, se você não vai para a igreja, pelo menos respeita desculpa, não é assim? Sim, é. A pessoa que tem a Deus, ela não vai te oferecer uma coisa que ofende a sua fé, por mais que ela não seja cristã. E aqui está uma lógica interessante, guarde isso no seu coração. A lógica não está relacionada às pessoas, mas está relacionada aos princípios que ela defende. Entendeu? Não está relacionado à pessoa, mas o princípio que ela respeita, que ela defende. Se essas pessoas não respeitam a Deus, não respeitam a sua igreja, não respeitam você, não respeitam ninguém, fala palavrão, fica xingando palavrão, a pergunta para você, a pergunta que eu faço para você, de onde você tirou a ideia, da onde você arrancou a ideia que essa pessoa é apta para estar do seu lado? Ah, pastor, eu vou ganhar ela para Jesus. Daqui a pouco é você que está falando palavrão, daqui a pouco é você que está se corrompendo. Porque a Bíblia diz, Salmos 1, que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta à roda dos escarnecedores e nem se detém no caminho dos pecadores.
Se eu estou vendo que a pessoa não quer mudar, o que eu estou fazendo? Agora a pergunta que eu faço é: que bexiga que nós temos na mente de achar que uma pessoa que faz tudo isso, que não tema, que não respeita Deus, que não respeita a igreja, tem que ser apto a estar do seu lado? Não. Da onde você tirou a ideia que uma pessoa que não tem a Deus é apto para estar dentro da sua casa, junto com os seus filhos, junto com a sua esposa, junto com o seu marido? Claro que não. Nós temos que observar quem faz parte do nosso convívio. E isso também é critério para ter um lar abençoado. Se a gente não respeita, não considera, não observa quem está do nosso lado, quem frequenta a nossa casa, e é sobre isso que nós iremos falar nessa noite, em nome de Jesus, sobre os cuidados que nós temos que ter com a nossa família. Se a gente não tiver esse cuidado, se a gente não observar, não tiver critério para quem está dentro da nossa casa, para quem nós colocamos dentro da nossa casa, para quem está andando do nosso lado, então nós seremos tragados pelo mal. E a nossa família vai ser influenciada por isso. O texto que nós lemos por hora fala que nós temos que cuidar dos nossos, cuidar dos parentes, claro, ajudá-los. Mas a Bíblia fala que especialmente os da nossa família. Observar que cuidar da parentela é uma atitude cristã, mas o princípio de Deus para as nossas vidas é cuidar da nossa família, é cuidar da nossa casa. E quem é nossa família? Meus irmãos, nossa família é eu, a minha família é eu, minha esposa e meus filhos. Essa é minha família. Pastor, mas minha mãe, meu pai, sua mãe e seu pai é maior do que tudo isso. Porque é eles que você tem que honrar. Mas a Bíblia diz que você tem que largar o pai e a mãe e viver. Quando você larga o pai e a mãe e vai viver com outra esposa, vai casar e tal, vai viver com a sua esposa, vai viver com o seu marido, a partir desse momento você constitui a sua família. Então agora você tem que fazer o quê? Brigar pela sua família, sua esposa, seus filhos, a sua casa. Eu não sei onde que é difícil de entender, porque a gente se preocupa tanto com o problema dos outros, tanto com o problema dos pais, do problema dos cunhados, problema da cunhada, do sobrinho, da tia. E eu já falei isso, já falei várias vezes, que a gente faz o quê? A gente leva isso para dentro de casa. Na maioria das vezes o que acontece? Nós brigamos pela briga as brigas dos outros, não as nossas brigas. Então nós temos que aprender que a nossa família, de fato, nós temos que cuidar, nós temos que ajudar os nossos. A Bíblia diz que nós temos que ajudar os nossos irmãos a carregar o seu fardo, a sua carga, ajudar. Nós temos que sim que honrar a nossa parentela, os nossos, mas a nossa família nós temos que cuidar. E nessa noite, em nome de Jesus, eu quero falar sobre isso, os cuidados que você tem que ter com a sua família. Para quê, pastor? Para que você não perca ela para Satanás, não perca ela para o diabo, não perca ela para o mundo. E quando soar a trombeta celestial, a gente vai de mão dada, a nossa família junta em nome de Jesus. E o primeiro cuidado que nós temos que ter com a família, guarde esta palavra, proteja a sua família dos ataques externos. Blinde a sua família. Blinde os seus filhos daqueles que querem fazer mal a eles, daqueles que querem atacá-lo. A gente tem a ideia de fazer o seguinte: está dentro da minha casa, é meu filho, é minha responsabilidade. Não casou? Não, é responsabilidade minha. Meu filho, ele mora com a mulher dele, tudo bem, agora ele já instituiu a família dele, sim ou não? Mas enquanto está no meu lar, debaixo da minha casa, até morrer, responsabilidade minha. Ah, pastor, mas tem gente que fala assim, obreiro,
é que eu estou 40 anos. Quantos anos você tem? Eu tenho 45 e moro com os meus pais ainda, é mesmo? Aí todo mundo fala, pelo amor de Deus, o que é isso, meu irmão? Não casou, não. Está cuidando de tudo, cuidando do meu pai, trabalho, ajudo na minha casa, ajudo minha mãe, ajudo meu pai. Oh, glória a Deus. A honra. Está honrando, quando casar, não honra. Mas enquanto não, fica em casa lá, que beleza, cuidando da mãe, cuidando do pai, você não fica dando trabalho, né? Uns 50 anos eu trabalho com pai e mãe. Eu conheço um camarada aí, irmão de um pastor amigo nosso. Olha o que a Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Vocês maridos, olha marido, vocês maridos devem ser cuidadosos com sua esposa, estando atento às necessidades delas e respeitando-as como sexo mais frágil. Lembre-se de que você e sua esposa são co-herdeiro do dom da graça da vida. Então, hajam assim para que suas orações não sejam interrompidas. Sabe o que é interessante, meu irmão? Que às vezes a gente observa que as nossas orações, elas não chegam até o céu. E às vezes a gente até fala assim, mas eu clamo tanto, eu busco tanto a Deus pela minha família, eu busco tanto a Deus pelos meus filhos, eu busco tanto a Deus pela minha esposa, eu busco tanto, não é assim? E às vezes a gente acha e observa e vê que as coisas não mudam. Mas por quê? Talvez esse princípio está sendo quebrado. Talvez você não está sendo tão cuidadoso, marido, com a sua esposa. E esse elo, esse princípio tem sido quebrado. Por isso que as orações suas e da sua esposa não têm subido aos céus, tem sido interrompida. Agora a mulher, observa o que Provérbios diz. Provérbios 31, 27 até o 29. Olha a mulher virtuosa. A mulher virtuosa, ela nunca tem preguiça. Ela está sempre cuidando da sua família. Provérbios 31. Os seus filhos a respeitam e falam bem dela. O seu marido a elogia e diz: muitas mulheres são boas esposas, mas a minha esposa é a melhor. Aleluia. Então o princípio é: seus filhos te respeitam, mulher? Seu marido fala bem de você? Porque mal, pelo amor de Deus, para de falar. Olha, vocês vão entender. Amarrão. Agora sua esposa, seu marido fala elogio. Minha mulher é virtuosa. Os filhos falam assim: minha mãe é uma bênção. É o que a Bíblia diz. Não choca a Bíblia. A Bíblia diz que a mulher virtuosa, ela não tem preguiça. Ela cuida da família. Os seus filhos respeitam ela e falam bem dela. Seu marido elogia. Agora eu não sei qual que é o princípio. Então, se está quebrando esse princípio, tem que se consertar. Olha o que a Bíblia diz também aqui em Deuteronômio 6:7, que todas estas palavras que eu lhe ordeno, diz o Senhor, estejam em seu coração. Ensine-as, pais e mães, com persistência aos seus filhos. Converse com ele todos os dias, quando estiver em casa, quando estiver pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. A Bíblia está dizendo: pai, mãe, converse com seus filhos acerca de Deus com persistência. Aleluia! Segunda-feira eu fui jogar bola. É pecado jogar bola, presbítero? Tem um rapaz que fala assim, que foi na igreja e falou assim, chegou na igreja, é uma piadinha, né? É o quebra-gelo. Ele chegou na igreja e falou: pastor, está proibido jogar bola. Aí o cara falou assim: como assim?
Hein, pastor? Como assim jogar bola? O pastor perguntou. Mas não esquece negócio de futebol, pastor. Mas como assim? Porque a Bíblia diz: para a bola, lance a rede e tire a trave. Na verdade é parábola, né? Para a bola. Lançar a rede é para pescar almas, né? E tirar a trave é tirar a trave do olho. Ele já entendeu que era para parar de jogar futebol. E eu fui jogar um futebol com meu filho. Segunda-feira. Rapaz, eu ainda toco no. Acho que meia hora deu para. 15 minutos deu para correr. Depois, só fiquei para mim. Mas ali, eu sempre falei que eu nunca fui um bom jogador, né? Bom jogador é o obreiro Wesley. Eu sempre joguei eu nunca consegui jogar de costa pro gol, eu sempre joguei de frente, né? Porque eu armo. Então eu fazia isso aí. Mas o futebol de hoje não tem esse negócio, né? Joga tudo, os moleques correm muito rápido. Meu Deus do céu, que coisa é essa? Mudou? E o que me chamou a atenção nisso tudo foi que eu estava lá brincando, meu filho falou: não, vamos lá, vamos jogar, meu. Você tá com. Meu pai parou de jogar com 60 anos. E o pessoal parou porque está com Parkinson. Eu estou com 47, já parei. Coloquei uns negócios, parecia um Munhá. Quem lembra aquela múmia Munhá? Amarrei esse joelho aqui. Eu falei: agora eu quero ver se dobrar. E fui lá. E olha que interessante que me chama a atenção. E ele estava jogando e tal. E futebol tem tudo isso. Tem que. E me mandaram me lascar umas 3 vezes. Porque... caramba, velho! Agora me chama de velhinho. E eu passei, comecei a pensar. E eu vi meu filho jogando. Meu filho era para ser profissional. Só não foi porque eu não tive dinheiro. Mas hoje ele tá meio fortinho, não tá mais. Perdeu uns gols lá, aquela cara lá. Falei: é boi, eu chamei de boi, né? Quando ele era pequeno, ele abaixava a cabeça assim, correndo bola. Eu falei: parece um boi, levanta a cabeça. Não chamei de boi, não, acho que não é bom, não. Aí eu tava lá, jogando e tal. E aí ele falou pra mim assim, né? Ele gritou: ai, meu, tá morrendo? Vai, meu, vai na bola. Rapaz, você não sabe, presbítero, eu lembrei, sabe do quê? Do meu pai. Eu e meu pai jogando. Eu sempre joguei com meu pai. E eu falando pro meu pai: vai, velho! Tá morrendo, velho! Ele falou, ele nordestino, ele falava assim: joga sua bola. Vai, joga sua bola. E ele não conseguia pegar os caras no pique. E ele batia que nem polícia no baile de fora. E batia: ô velho! E ele joga sua bolinha. E é uma coisa maravilhosa, porque as coisas mudaram. Eu era o velho agora. E meu filho falou pra mim: corre mesmo. Eu vou correr pra onde? Aí eu saí, acabou o jogo, o rapaz falou: cansou, né, velhinho? Porque eles chamam você de velhinho, né? Cansou, velhinho? Eu falei: acho que já deu, né? É a vida, irmãos. Passar momentos assim com o filho é uma barata. Você vai ver que vai chegar uma hora, os filhos, né? Porque com a mulher também, né? Vai chegar uma hora que a gente não vai poder mais ter esse tempo. Acabou o jogo, sabe o que meu filho fez? Quem me arrumou para jogar a bola foi ele. Acabou o jogo, sabe o que ele fez? Eu estava jogando no chão lá, tentando me refugiar. Ele falou: fica com Deus, hein? E vazou. Falei: peraí, rapaz. Meio desligadão. Vamos junto. Aí fui com ele, fui conversando, falando de coisas e tal. Há momentos que você, quando eles crescerem, você não vai ter mais, nunca mais. Está vendo aí? Meus irmãos, em nome de Jesus, primeira lição: cuide da sua família, cuide dos seus filhos, cuide deles. Esse negócio de ficar falando mal do filho, ficar falando mal do marido, ficar falando mal da esposa, ficar falando da esposa, falar mal do marido fala mal da esposa. Meu irmão, quer ficar falando uma coisa para você? Discussão entre pessoas. Já teve discussão familiar? Já teve ou só na minha família lá, dos italianos e dos alagoanos? Às vezes o pau quebra na casa da minha mãe, ela tá o seguinte: só não vou com o meu cabelo que eu não tenho. E aí,
Eu sempre falo que a família, ela tem que fazer o quê? Se proteger, se blindar. Quem está errado? Quem está errado é o Ernesto. É o Ernesto que está errado. Não aguenta levar desaforo para casa? Sem problema nenhum, eu sei quem está errado. Só que é o seguinte, calma, segura aí, calma, porque é meu marido. Eu sei que está errado, meu filho, está errado. Sei que está errado, mas segura aí, é meu filho. Então, se a gente desculpa, a gente está indo embora, mas não desonrar minha família, ofender minha família, tripudiar sobre a minha família, negativo. Eu não estou dizendo para você ser injusto. Eu estou falando para você, para mim, assim como Deus falou para a minha vida. Ei, blinde a sua família de exposições desnecessárias. Porque isso invade a sua casa e daqui a um pouco pronto, está todo mundo sabendo. Primeira lição que eu aprendo, cuide da sua família. Segunda lição que eu aprendo, em nome de Jesus, não aceite intromissões, interferências, palpites externos dentro da sua casa, dentro do seu casamento. Estamos numa campanha de família. Feche a sua porta, feche as brechas. O relacionamento é você, sua esposa, seu marido, e ponto. Olha o que Isaías 20 diz assim, O que Isaías 20 diz: vai, meu povo, entre na sua casa com a sua família e feche a porta. Tranque a porta. Agora vem aqui, Sabe quem foi que fechou a arca? Sabe quem fechou a arca? Sabe quem foi que fechou a arca? Sabe, Emílio, quem fechou a arca? Não? Quem sabe quem fechou a arca? Pela parte de fora. Deus. Por que Deus não falou para Noé? Noé, fecha a arca. Por quê? A Bíblia diz que a arca foi fechada pela parte de fora. Foi Deus que fechou. Por que Deus falou assim, Noé, fecha a porta? Por quê? Ele não ia fechar, ele ia deixar a gente entrar. Olha que revelação, não estou entendendo. É para a sua vida. Tem gente que está entrando dentro da sua casa, sabe por quê? Porque você está deixando o quê? A porta aberta. A sua arca, o seu lar, reservado para você, sua esposa, seus filhos, sua família. Pessoas estão entrando dentro. Então faça como Deus, feche a porta, só entra dentro quem você permitir ou quem estiver alinhado com a palavra, porque a gente tem isso, entra todo mundo. Pessoas às vezes entram na sua vida, sabe com o quê? Com boas intenções, mas sai de lá, a amiga que vive na sua casa, ela entra com boas intenções, não entra? Não entra? Ele sai de lá, sabe com o quê? O seu marido. O marido, o rapaz entra na sua casa com boas intenções, varão valoroso. Sabe de quem ele sai de lá? Com a sua esposa, com uma filha sua. Não é? Não é? A gente era de uma igreja e tinha lá o baterista da igreja. Baterista da igreja, a menininha, filha do meu irmão, não vou falar o nome, claro que está sendo gravado. Irmãzinha, menina moça, virgem, nova. Né? Nem corpo de mulher tinha, como a pastora disse aqui. Nova, mocinha. Ela começou, a esposa do baterista colocou ela para trabalhar dentro da casa dela. Todos da nossa igreja. Tá bom? Não vou falar da igreja também, não vou expor. Mas a igreja que eu nasci.
E confiava nessa moça, confiava nessa moça, confiava nessa moça, confiava na moça, confiava nessa moça, confiava nessa moça. A mocinha apareceu como? Grávida. Quem que era o pai? Baterista. A menininha cantava no louvor, ele tocava bateria. É de R$1. Entende isso que eu estou dizendo para você? Fecha a porta. Ei, papo furado é esse? Ah, não acontece, pastor, quase acontece. Alguém conhece histórias assim, não? Conhece, eu sei que vocês conhecem. De pessoas que entram dentro da sua... Ai, sai falando mal do seu filho. Sai falando mal absurdos. Quer um conselho, meu irmão? Quer conversar com alguém? Procure o seu pastor. Procure pessoas que têm legalidade espiritual para te aconselhar. Não procure pessoas que não têm temor do Senhor para instruir sobre a sua casa, sobre a sua família. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, por que bexiga você está procurando pessoas que não temem a Deus para te servir, para te instruir? Feche as portas, brinde sua família. Tem casa que parece a cara. Irmãos, escuta o que eu vou falar, já que eu estou no embalo aqui, se segura aí. Tem casa que parece a casa da mãe Joana, irmão. Entra todo mundo, sai todo mundo, entra todo mundo, sai todo mundo. Ei, Pepsi. Aqui não. Não. Minha esposa me conhece. Eu também conheço ela. Conheço e sabe que eu não sou fã disso. Lá no condomínio, eu conheço poucas casas. Conheço a casa da Mili, porque fui ministrar lá o grupo de evangelismo dos lares. Do Felipe, que fui ministrar o GEL, grupo de evangelismo dos lares. Eliseu e Júlio, fazia parte da igreja, era pastor auxiliar, não é pastor? Não lembro, fui na casa de mais alguém? Na sua, não foi? Você não foi nunca me convidou para comer um bolo? Não foi, gente. Na casa de mais ninguém. Sabe por quê? Esse negócio de ficar batendo na casa do dia, oi, você parou. Minha mãe, eu aprendi assim, meu irmão, não misture amizade com parou. Toda vez eu estou lá, batendo na porta, oi. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Não sou eu, é a Bíblia que diz. Provérbios 25:17. Não seja frequente na casa do teu próximo, para que ele não se enfade e se aborreça de ti. Não sou eu que estou falando. Eu tenho o maior prazer de ir visitar os irmãos quando me convidar. Tenho o maior prazer. Mas você não vai me ver. Oi, dessa vez eu estou aqui novamente. A pessoa está tudo bem. Na segunda vez a pessoa até está tudo bem. Na terceira vez, olá, eu estou aqui novamente. Pessoal, calma aí. Quando você gostou, muda o endereço, muda o CEP. Não, meu irmão. Feche as portas. Tem gente que tem a casa, parece a casa da mãe Joana. A casa da minha sogra era assim. Às vezes eu estava lá, entrava uma pessoa, oi mãe, isso me dá um ódio. Chamar de mãe, quem não é mãe, isso me dá um ódio. Chamar de pai, se me chamar de pai, eu jogo. Aí entrava uma pessoa lá, oi mãe, chamando a minha sogra de mãe. Oi mãe, você via a cara dela assim, oi, tudo bem? Tem uma que até abria a geladeira, né? Comia o cuscuz. Comia o cuscuz. Pelo amor de Deus, gente. Não é,
pastora falou que às vezes ela estava em casa, lavando a roupa, aparecia na porta. Oxe, o que é isso aqui, meu Deus? Aí, tá vendo? Feche as portas. Feche as portas. E você está entendendo que porta que eu estou falando em nome de Jesus? Para de ficar com essa coisa de achar que a sua casa é a casa da mãe Joana, e também você achar que você tem a liberdade ao ponto de ficar entrando na casa dos outros, fazendo da casa dos outros a casa da mãe Joana. Respeite a sua família, respeite a sua casa. O seu lar é a casa de Deus também. É a palavra que está me dizendo: não seja frequente, ou seja, não fique todo dia na casa do seu irmão, para que não se enfade de ti e não se aborreça de você. Cuidado com as pessoas que vocês querem do seu lado e estão do seu lado. Porque, guarde bem essa frase, tem pessoas que querem te ver bem, até, além de bem longe, querem te ver bem até você ficar melhor do que elas. Aí o problema chegou. Enquanto você tem, eu sempre digo isso, enquanto você tem um Sandero e o cara tem uma Mitsubishi, sei lá, vamos pôr um carro melhor aí, um Astra, um Jeep, aí ele, oh, que bênção, você é bênção. Agora compra que carro que é esse aí que eu acho bonito, tá? Um Arturo, compra um Toro, e o camarada com a Mitsubishi pra você ver. Aí você já começa a ficar melhor do que ele, aí já não gosta. Eu já tive experiência com isso aí, missionário. O missionário uma vez falou comigo, né? E é verdade. Sobre esse assunto. Né? Tem pessoas que querem te ver bem, né? Mas não melhor do que elas. E as pessoas parecem que são seus amigos, parece que estão do seu lado, parece até que faz parte da sua vida, mas não fica melhor do que eles. Aí você vai ver quem é seu amigo. Fecha as portas da sua casa, irmãos. Recebe essa palavra em nome de Jesus no seu coração. Aleluia. Fecha as portas. Eu termino em nome de Cristo, trazendo a última lição que Deus nos dá. Primeiro, cuide da sua família. Blinde elas dos ataques das pessoas. Já basta as pessoas batendo nos seus filhos e em você, né? Agora você também vai ficar abrindo para... Pode bater aqui, que aqui está liberado. Fechou, negão. Tá lá. Aqui, ó. É assim, com a exposição aqui, ó. Parou. Segundo, não aceite interferência de pessoas que não têm credibilidade para estar falando. Fechou aqui, fecha a porta. Quem que eu vou? Quem? Eu acho mal barato que assim, tudo bem. Um morto ressuscitou um vivo, um outro morto, não foi? Eliseu. Eu acho mal barato, porque a Bíblia diz que quando na Porta Formosa, Pedro, Tiago e João, eles deram, né, aquilo que não tinha, que era o poder de Deus, porque eles pedem dinheiro. A Bíblia diz que eles não tinham dinheiro, não é verdade? Eles eram duros. Porque a Bíblia diz assim, o rapaz pede para ele, me dá uma esmola, ele não tem ouro nem tem prata. Eles eram mentirosos? Então os apóstolos não tinham dinheiro. Mas eles tinham algo muito maior, que era a unção de Deus na vida deles. Meus irmãos, eu quero terminar em nome de Cristo. Terceiro, cuidado com as pessoas que você tem que se relacionar e estar rodeando a sua casa. Lembra que eu falei? Proteja o seu lar. Não aceite interferência na sua família. Quer um aconselhamento? Busque pastor. Não busque pessoas que não tem, que não pode te oferecer nada. Lembra que eu falei? O morto pode até ressuscitar o morto. Mas é casado? Não. Você não pode opinar na minha vida de casado, velho. Você não tem legalidade. Sim ou não? É cristão, serve a Deus nos átrios? Não. É cristão de WhatsApp, bom dia, boa tarde, boa noite? É. Então você não tem legalidade para falar.
Eu que estou pagando o preço, Romanos capítulo 12. Eu que estou me oferecendo como um sacrifício vivo. Ah, pastor, mas eu tenho experiência. É uma outra história. Tem o Espírito Santo, é uma outra história. E para terminar, em nome de Cristo, cuide da sua família, cuidado. Cuidado com quem está rodeando a sua casa. Agora escute o que eu vou falar. Eu quero que vocês prestem o máximo de atenção. Vocês são os pastores dos seus lares. Aleluia. Vocês são sacerdotes santos. Vocês são sacerdotes da sua casa. O aprisco de Cristo, quem toma conta é o pastor. Na sua casa, lá o pastor, o sacerdote é você. Tome conta das suas ovelhas. Tome conta das ovelhinhas desse aprisco, que são seus filhos. Identifique quem é que está sendo usado para tirar a paz do seu lar e do seu aprisco. Agora, eu vou fazer uma pergunta, quero ver se vocês sabem me responder. Sabe quem é o maior inimigo da ovelha? Quem? Sabe quem é o maior inimigo da ovelha no campo? O pastor falou o lobo. Quem concorda com ele? O maior inimigo da ovelha, sabe o que é? É a mosca varejeira. Não é o lobo, não é o leão, não é o chacal, não é o ladrão que mata o pastor e tosqueneia a ovelha. Saudação para o pastor Evandro. O maior inimigo da ovelha, sabe quem é? A mosca varejeira. Sabe por quê? Porque quando a mosca varejeira coloca os seus ovinhos no ouvido das ovelhas, sabe o que acontece? Vai inchando e fecha os tímpanos da ovelha, e ela não começa mais a ouvir o quê? A voz do seu pastor, a voz do seu marido, a voz da sua esposa, a voz dos seus pais. Ele vai lá e coloca a mosca varejeira, vai lá e começa a colocar os seus ovinhos. Aonde? No nariz. Aí sabe o que acontece? Começa a descer e causa uma doença chamada de língua azul. Já viu o que acontece? Aí o que acontece com a língua da ovelha? Cai. E ela fica pendurada aqui. Sabe o que acontece? Para ela umedecer essa língua toda hora, ela tem que fazer o quê? Colocar a língua para dentro, travar com os dentes, porque senão ela não vai conseguir viver. A língua começa a inchar, cai para fora, e ou ela coloca e prende nos dentes, ou senão ela morre. Quem dá ouvidos às moscas varejeiras, dá com a língua nos dentes. Quando a mosca varejeira coloca os seus ovinhos nos olhos, o que acontece? Causa uma secreção. E essa secreção começa a ficar purulenta, até fechar os olhos da ovelha. E aí ela já não consegue mais enxergar o pastor. E ela começa a pegar o quê? Caminhos tortuosos. Por isso que as ovelhas se perdem.
Por isso que os maridos se perdem. Por isso que as esposas se perdem. Porque deixa as mosquinhas varejeiras colocar o quê? Os seus ovinhos na boca, coloca no ouvido, coloca nos olhos. Me entende? Por isso que Davi, que era pastor, toda vez que chegava pela manhã, fazia, sabe o que, pastora? Colocava óleo, derramava óleo na cabeça das ovelhas. Sabe por quê? Porque toda vez que a mosca varejeira chegava para tentar colocar os seus ovos, claro, ia acontecer o quê? O óleo fazia ela cair, derrubar, não fixava. Entende agora porque Davi fala assim: Deus, unja minha cabeça com óleo. Porque ele era uma ovelha do Senhor. Aleluia. Se não for para ouvir aquilo que edifica, não ouça. Se não for para falar aquilo que traz vida, não fale. Se for para enxergar aquilo que você não te leva até a Deus, não abra os olhos em nome de Jesus. Cuide da sua casa, espante as moscas varejeiras, porque ela quer destruir a sua vida, a sua história e a história da sua família. Blinde a sua família. Não aceite interferências. Para de ficar aceitando pitaco de quem não tem legalidade. Eu ouço todo mundo. Mas eu escuto poucos. Deu para entender? Ouvir, eu ouço todo mundo, mas escutar, eu escuto poucos. Ouvir é aqui, escutar é dar ouvidos e acatar uma sugestão. Porque eu sei que tem muita gente querendo fazer, sabe o quê? Destruir, acabar com a minha vida. E não se espante, não se escandalize. Satanás nunca vai aparecer para você de chifre, de tridente e de rabinho. A Bíblia diz que ele se disfarça como anjo de luz. O seu lar tem que ser um lar blindado. Não aceite interferências de quem não tem legalidade. Não transforme a sua casa no lar da mãe Joana, na casa da mãe Joana. A sua casa tem que ser blindada. Quer um conselho? Busque o pastor da sua igreja. Consegue resolver o problema? Resolva dentro da sua casa. Não exponha seu marido, não exponha sua esposa, não exponha seus filhos. Porque um lar cristão tem Jesus no centro. Aleluia. Se coloque de pé em nome de Cristo. Feche os olhos. E escuta o som do próximo. Aleluia. Feche os olhos. Glória.